Nós vamos dar continuidade agora com a parte de blocos. Primeiro eu vou falar sobre dois tipos de planta básicas de banheiro aqui, que é o que eu acho que vai mais mudar de uma planta em relação à outra de vocês aí. Aquele exemplo que eu tinha dado início nos outros vídeos, que eu tenho quarto, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, o meu banheiro, a planta dele é quase um quadrado mesmo. E vocês vão encontrar em outros exemplos de planta aí essa configuração de banheiro onde eu tenho uma profundidade maior. Nesse tipo de banheiro, eu tenho em cada canto aqui uma peça hidráulica. Nesse aqui eu tenho o meu chuveiro, aqui, por exemplo, eu posso ter o vaso sanitário e aqui a pia. Nesse aqui, na parede contrária da porta, eu tenho o que a gente chama de parede hidráulica, onde eu tenho já uma sequência das peças aqui, pia, vaso sanitário e o chuveiro com o box aí. Eu vou deletar esse aqui, mas porque a gente vai dar continuidade ao exemplo que eu coloquei aqui. Enfim, por enquanto a gente usou basicamente essa aba Home aqui, onde eu tenho ferramentas de desenho, ferramenta de layer, de atribuição de cor, medidas, enfim, são ferramentas mais básicas. Aqui eu tenho a parte de inserção e no Annotate já é cota, especificação, texto, que a gente vai ver mais pra frente. Bom, para inserir um bloco, eu venho aqui em inserir bloco, ou eu coloco I, Enter, e ele vai cair nessa janelinha aqui. Sempre me dá a visualização não do último bloco que eu procurei, mas do último bloco que foi inserido no arquivo. Eu vou vir aqui e procurar o arquivo que eu quero, o bloco que eu quero inserir. O bloco, ele é um arquivo de CAD, ele é um arquivo DWG, que foi feito separadamente por uma pessoa para representar uma geometria mais complexa. Uma peça hidráulica, uma peça mecânica, um parafuso, uma coisa que já é pré-fabricada e eu não tenho necessidade de desenhar isso toda vez que eu for construir um desenho. Então, eu pego aquele arquivo e vou inserir no meu desenho de uma forma que eu não consigo modificar. Então, é bom que como ele geralmente é um desenho que tem várias linhas mais complexas, eu não consigo, para não partir esse desenho e deformar ele. Quando eu já tenho uma biblioteca pronta, onde eu já guardo os blocos que eu sei que funcionam. Para quem ainda não tem, eu mostrei esse site CAD Blocks, é só vir aqui e baixar, tem as categorias aqui. Há uns dias atrás esse site estava fora do ar, tem os outros, esse aqui creio eu é um dos mais completos. Então é só vir aqui, tem os que tem download, tem uns outros que tem assim, disponível no DVD, esses aqui a gente geralmente não consegue baixar, então é só colocar o download. Quando a gente baixa eles no computador, eles vêm com uma pasta compactada, é só vir clicar com o botão direito e dar extrair arquivos. Enfim, eu vou pegar esse bloco aqui, que é esse PL é planta, EL, alguns que vêm esses conjuntinhos assim, elevação frontal, elevação lateral e planta. Eu vou pegar esse aqui e vou abrir, ele vai ficar carregado ali. Vou falar um pouco sobre essas configurações aqui. Eu sempre deixo o ponto de inserção em Specify on Screen. Por quê? Cada arquivo de CAD tem um marco zero, um ponto zero do próprio arquivo. Muitas vezes, o ponto zero do bloco não coincide com o ponto zero do arquivo que eu estou fazendo antes. Então, isso pode dar um conflito, eu deixo isso marcado para evitar. Na escala, eu tenho o Uniform Scale aqui, eu gosto de deixar também para a gente não correr o risco de deformar o objeto em uma dimensão em relação à outra. Rotação, também gosto de deixar Specify on Screen, porque eu já coloco a posição, se meu objeto vai ficar para cima, para baixo, para direita ou para esquerda, e eu economizo não preciso fazer o comando de rotação depois. Sempre que eu pego um bloco, que eu não sei ainda o comportamento desse bloco, eu coloco ele no arquivo e vejo se ele está menor ou maior. Geralmente, o conflito de medidas não é na medida, e sim na unidade de medida. Às vezes o bloco foi feito em milímetro, centímetro, então muito difícil a gente ter que multiplicar um bloco por 5, por 3, geralmente é por 10 ou 0.1, de um jeito que é só uma conversão de medidas e não de tamanho. Eu testo o bloco lá primeiro, e se ele ficar, por exemplo, 10 vezes maior, eu venho aqui e coloco 0,1 no X, isso eu mostrei para vocês em sala. Então é só adequar aqui e ver o que funciona para o objeto ficar na mesma escala do meu desenho. Dou OK,
redefinir, sempre que eu já usei o bloco, ele me mostra essa mensagem, é só clicar em redefinir aqui. E vou inserir meu objeto. Vou inserir ele aqui no cantinho, ó, já escolho a minha rotação aqui, vou inserir ele aqui. Eu inseri sem ter uma referência da distribuição das minhas peças sanitárias. Então, antes de inserir o bloco, às vezes é melhor eu já fazer a distribuição dos eixos. As peças hidráulicas a gente marca elas pelo eixo hidráulico, não, a dimensão do objeto não é importante. O importante é o ponto de água e esgoto onde aquele objeto está sendo inserido. No meu caso aqui, eu vou colocar um box aqui em cima. Vou desenhar o box aqui de uma vez, vou dar um offset de 90, outro offset de 90 e depois um offset de 4. E vou fazer o meu box com o fillet. Eu vou refinar meu desenho aqui. Pronto, fiz o box. Como eu dei um offset de uma linha de parede, ele está em parede, eu venho aqui em Home e coloco em peças fixas. Pronto, fiz o meu box. Como eu tenho um box de 90, se o meu chuveiro, para o meu chuveiro ficar aqui no meio, ele teria que estar a 45 aqui. Então, eu vou fazer uma referência com um offset de 45 e vou fazer uma referência de um jeito que quando eu inserir o meu chuveiro, eu já vou inserir ele por essa interseção, esse nó aqui. A mesma coisa no meu vaso sanitário, ele vai ficar, geralmente o vaso está a 40 da parede ou a 40 da coisa que está mais, né, mais próxima dele aí. Então, eu vou dar um offset de 40 e vou inserir também o meu vaso aqui. Obviamente, eu vou tirar essas referências depois. E vou dar um offset de 40 também nessa parede aqui para eu colocar a minha pia desse lado aqui. Então, eu vou vir aqui inserir de novo. O meu vaso sanitário já estava carregado. Vou dar OK. Coloco aqui, ó. E vou escolher a rotação, quero que ele fique rotacionado para cá, né? Só que o meu bloco ele tá distante um pouco, o ponto de inserção dele é distante da face inicial. Então eu venho aqui, dou um move e colo ele ali. Vou tirar essa referência. Agora, assim que eu inseri o bloco, uma coisa importante da propriedade deles aqui é o layer. Quando eu vou mudar o layer do bloco, eu coloco elementos vistos, esquadrias, paredes, e ele está pegando a cor do layer, né? Ele está ficando da cor e sendo, respeitando o layer em que ele está inserido. Isso só acontece porque dentro do bloco, ele está com o comando, com o layer 0. Para conferir se o meu bloco está no layer 0, eu vou vir aqui e dar um clique de 2 vezes, ou eu seleciono aqui e venho em bloco, editor de bloco. O que é isso? Quando eu desenho, a pessoa que desenhou o bloco, se ela tiver feito um bloco, né, certinho, um bloco bom, ele vai ter sido desenhado no layer 0. Qual é a diferença? Quando um bloco ele é desenhado num layer diferente do 0 dentro do arquivo dele, de origem, lá fora, quando a gente insere ele no arquivo, a gente não consegue mudar e atribuir a layer que a gente quer. Então, isso é ruim porque eu posso até colocar ele lá, mas ele não pega a atribuição do layer. Então, pode ser que ele saia numa linha diferente, uma configuração de layer diferente da que eu preciso no meu arquivo. Então, eu venho aqui dentro, ó, e coloco, né, OK, e ele vai cair lá dentro do arquivo onde o bloco foi criado. No caso de quem está com o bloco diferente do layer 0, por exemplo, se eu tiver com ele em piso, eu vou fazer o inverso aqui para vocês verem. Tá? Fechar aqui, vou salvar. Ele tá dentro, lá dentro, ele ficou dentro do layer piso. Então, se eu colocar aqui, ó, esquadrias, paredes, ele não muda. Então, ele fica dentro, ele respeita o layer que já estava lá dentro. Então, eu volto aqui, OK. Coloco ele no layer 0 sempre e coloco by layer. Vou fechar e vou salvar as alterações. Aí agora eu consigo mudar ele para o layer que eu quero, que no meu caso aqui é peças fixas. Então sempre que eu pegar um bloco novo, que eu não sei o comportamento dele, eu vou abrir e conferir se está no layer 0 e by layer para depois eu continuar trabalhando com ele. Vou deletar a minha referência aqui e vou continuar. Agora eu vou adicionar o chuveiro. Inserir,
Agora eu vou procurar o chuveiro aqui, ó. Chuveiro, elevação frontal, elevação lateral, planta. Eu quero em planta. Vou abrir, ok, vou testar, definir e vou testar, ó. Ele tá na escala em que eu tô desenhando. Dou o meu ponto de referência aqui, a inserção. Ó, eu coloquei ele pro lado errado. Vou deletar e vou inserir de novo. Ele já estava carregado, é só dar OK, coloco no ponto de inserção e agora sim eu vou escolher a rotação certa. Quero que ele fique para cá. Vou deletar. Se ele já tiver um bloco certo, é só eu vir aqui e colocar ele no peças fixas. E ele vai atribuir a layer certa, uma vez que lá, se ele atribuiu a layer aqui, é porque dentro do bloco ele foi feito com o layer 0. Agora eu vou inserir o bloco da pia, então coloco inserir, venho aqui e procuro uma pia aqui, cuba de apoio. Quando é só a cuba, a pia, que é aquela pia que tem uma coluna e ela é independente, é geralmente essa cuba apoio. Cuba embutida é quando a gente tem uma cuba que fica dentro de uma bancada, que é aquela pia que fica dentro de uma bancadinha. Então eu vou colocar essa aqui de apoio, que eu vou colocar só ela, sem a bancada. Ok, redefinir. Ó, vou escolher o ponto de inserção e vou colocar ela. Ó. Ele sempre me dá a prévia de como o objeto vai ficar. Ó. Tá vendo que aqui eu tô colocando pra cima, mas ele tá ficando pro lado direito. Então eu vou colocar pra esquerda e ele vai ficar certo ali pra cima. Vou deletar a minha referência. Como é um bloco que eu já sei que ele, lá dentro ele foi construído no 0, aqui eu vou atribuir o peças fixas e ele vai ficar. Quem ainda não sabe o comportamento do bloco que vocês baixaram aí, sempre confere, entra no bloco, vê se ele está no layer 0 by layer, tá? Então, o banheiro é isso aí. Agora eu vou inserir na área de serviço, depois eu vou passar para a cozinha. Na área de serviço, eu não preciso colocar a máquina de lavar, nem nada disso, que isso são equipamentos à parte. Eu vou colocar só o fixo, que é o tanque. Então, eu vou vir aqui, inserir. Primeiro também, antes de inserir, se eu já quiser colocar a marcação do eixo hidráulico dele, eu dou um offset de 40 aqui. Posso até dar um offset maior, o tanque é um pouco maior, pode ser um offset de 45. Vou inserir e vou procurar agora na minha biblioteca que eu tenho equipamentos, aí é só baixar um bloco de tanque, ó, tanque suspenso, planta. Ok. Ok. Esse é um bloco que eu já sei que funciona também, já é um bloco que eu não preciso alterar a escala dele lá. Eu venho aqui, coloco ele, escolho ele para ficar, ó, eu tô pondo para a direita, mas ele tá ficando para cima. Deleto a minha referência, escolho ele aqui, peças fixas. Se ele ficou, é porque dentro do bloco ele já tá com a configuração de 1. Ó, eu vi que ele ficou um pouco distante aqui, então não precisava nem ter sido 45, podia ter sido 40 meu offset. É só eu mover aqui 5 para o lado e ele já fica mais pertinho aqui. Na cozinha, eu já tenho a necessidade de ter uma bancada. A bancada a gente pode colocar com 60 para frente. Eu vou deixar um espaço de 90 aqui para o que seria o espaço da geladeira. Ó, vou dar um fillet e vou colocar isso aqui em elementos vistos, que vai ser a bancada da minha cozinha. E aqui dentro, agora eu vou adicionar a cuba, né, a pia da cozinha aqui. Então, se eu quiser colocar a referência, eu vou colocar ela no meio. Eu vou pegar o midpoint da bancada aqui, ó, e vou deixar essa referência aqui para eu adicionar a minha pia. Inserir, ó, eu vou vir aqui e procurar a cozinha. Vou colocar a cozinha, ó, esse aqui já é até o oficial da Tramontina, então é um bloco confiável. Vou colocar o grande elevação, grande planta. Ok. Ok de novo, redefinir. E vou colocar ele aqui. Só que tá vendo que o bloco de pia da Tramontina, o ponto de inserção dele é no que seria o ralo aí, né? Então eu vou colocar ele e depois eu vou mover. Eu vou colocar ele aqui e vou
direcionar ele para ele ficar para cima ali. Pronto. Só que depois eu tenho que mover ele aqui, ó. Se eu mover uns 20, vou colocar 25, já vai dar certo, vai ficar no lugar certo. Vou tirar a minha referência e colocar ele no layer certo. Como é ele vai dar, já vai atribuir o layer aqui, como é um bloco oficial, ele já foi feito certinho, layer 0, enfim, a mesma coisa que eu disse dos outros. Então, de bloco, é isso aqui. Colocar os blocos se puder fazer já a marcação do box é legal também. Então, pia, vaso sanitário, chuveiro, a cuba da cozinha e o tanque na área de serviço.